Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui a propósito da Semana do Sono, uma vez que dia 15 é o Dia Internacional do Sono, e juntamente com o meu querido amigo professor doutor Miguel Meira e Cruz, decidimos vir aqui esclarecer algumas questões a propósito do sono e para tentarmos perceber também o impacto que tem e a importância que tem nós termos em atenção ao sono e à nossa qualidade do sono. E pedindo para dar as boas noites a todos, coloco-te desde já a primeira questão. O envelhecimento afeta mais o sono dos homens ou das mulheres, Miguel? Olha, na realidade, antes de mais, boa noite a todos. O Dia Mundial do Sono, dia 14, sexta-feira, é quando se celebra o Dia Mundial do Sono, e esta semana é, portanto, dedicada a várias celebrações nesse contexto. Muito obrigado pelo desafio. Em relação à pergunta que fazes, na realidade, o envelhecimento altera algumas coisas no sono, em específico no sexo masculino e no sexo feminino, sendo que na mulher há particulares preocupações por razões específicas, nomeadamente por alterações hormonais. A idade na mulher traz uma queda nos níveis de estrogênio, de progesterona. São hormonas que desempenham um papel fundamental na regulação do sono, e por isso o estrogênio, por exemplo, influencia muito a duração do sono REM, o sono, aquele sono em que nós temos os sonhos de que nos lembramos, enquanto a progesterona tem propriedades que são sedativas naturalmente. E quando estes hormonas diminuem, o sono pode se tornar mais fragmentado e mais superficial. Depois também existe na mulher, com o envelhecimento, uma maior frequência, uma maior prevalência de insónia. Vários estudos demonstram isso, e vários estudos demonstram que existe um maior risco de desenvolver insónia no sexo feminino em comparação com o sexo masculino ao longo de toda a vida, mas este risco é particularmente significativo após a menopausa. E também há fatores sociais e emocionais que contribuem para isto. Por exemplo, as mudanças biológicas, sem dúvida nenhuma, têm uma importância que se deve relevar, mas as mulheres frequentemente assumem na sociedade diferentes responsabilidades e múltiplas responsabilidades, como trabalho, cuidados com os filhos, pais, tarefas várias, e isso pode contribuir para altos níveis de stress e, consequentemente, alterações do sono, que neste caso, com estes fatores todos que aumentam esta predisposição para alterações com o envelhecimento, potenciam estes problemas. Não é? Já agora, apesar de eu saber a resposta, pelo menos pela minha experiência pessoal, achas que a gravidez interfere no sono, na qualidade do sono? Sim, a gravidez, há uma interação entre sono e gravidez. Nem sempre estas interações significam coisas negativas, como é óbvio, mas a gravidez causa mudanças significativas no padrão de sono das mulheres. E isto, sobretudo, devido a adaptações fisiológicas e emocionais, e estas alterações podem variar dependendo do momento da gravidez que afetam. Por exemplo, no primeiro trimestre, aumentam os níveis de progesterona, o que causa uma sensação de sonolência excessiva durante o dia. No entanto, o sono noturno pode ser fragmentado, muitas vezes devido a náuseas, a más disposições. Há um aumento também da frequência urinária, e há mudanças também emocionais que são importantes neste contexto desta fragmentação. Depois, no segundo trimestre, algumas mulheres experimentam uma leve melhoria no sono, porque nesse momento o corpo ajusta-se às mudanças hormonais iniciais, e podem, algumas delas, ter desconfortos físicos, como, por exemplo, as dores nas costas, e um aumento do volume abdominal, que leva a alguma inconstância na posição e leva a alguma perturbação a esse nível. E depois, isto sem contar com questões patológicas que se podem sobrepor aqui, muitas vezes na gravidez em particular, surge, por exemplo, a apneia do sono, que
quando existe uma determinada posição, favorece esses eventos respiratórios, essas paragens ventilatórias durante o sono, e isso agrava-se, claro está, o sono, e tem implicações também negativas do ponto de vista de outcomes clínicos. E depois, no terceiro trimestre, o sono tende a piorar um bocadinho devido ao crescimento do útero. Esse crescimento dificulta muitas vezes as posições também confortáveis e comprime muitas vezes a bexiga, o que faz com que a mulher tenha que ir várias vezes à casa de banho e tenha que levantar-se várias vezes e desperte ou micro-desperte. Muitas vezes nós não abrimos os olhos, estamos ali a insistir, a tentar resistir a levantar e ir à casa de banho, mas há micro-despertares no cérebro e, portanto, isso faz com que depois, na manhã seguinte, se torne mais difícil e, portanto, acorde mais cansada, mais sonolenta. E, por outro lado, também típico da gravidez e que pode agravar com a apneia do sono, por exemplo, é o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, portanto, a azia, o fluxo que vem do estômago e que é comprimido com as compressões do feto. Aquilo que acontece é que muitas vezes há regurgitação do ácido gástrico para o esófago e muitas vezes para a laringe, e isso provoca desconforto e provoca despertares. Então tem mesmo muitas implicações, como é óbvio. E agora passando quase do IPO 80, passando para outra experiência também pessoal, que, segundo consta, ainda assim, algumas mulheres têm a sorte de não ter sintomas, que é a menopausa, e aí também me parece, pelo menos no que me diz respeito, que existem muitas alterações a nível do sono, não é, Miguel? É verdade, Silvia. E a realidade é que estas alterações hormonais que a mulher experimenta ao longo da vida são responsáveis por grandes flutuações no sono e, nomeadamente, responsáveis por grandes flutuações que surgem também com o envelhecimento. Neste caso, em relação às hormonas, há particularmente dois pontos de corte, para além da gravidez, de aspectos particulares, que é a puberdade e depois a fase da menopausa, quando terminam as tempestades, digamos assim. O que acontece realmente é que é uma fase importante, de facto, e que determina grandes transformações no organismo feminino. E um dos sistemas mais afetados é, sem dúvida, o sistema que regula o sono e a vigília. E as principais alterações neste domínio são, por exemplo, o aumento da prevalência de insónia, portanto, mais uma vez, a queda de estrogênio e da progesterona faz com que o sono profundo, portanto, aquele sono que nós chamamos de ondas lentas, o sono que é muito importante para a recuperação cardiovascular, metabólica, etc., e para uma recuperação geral, pode ser bastante reduzido, e isto resulta num descanso mais deteriorado, mas menos restaurador. Depois há aquelas sensações de calor, os suores noturnos, e esses episódios podem ocorrer várias vezes durante a noite e levam muitas vezes a despertares frequentes, a dificuldades, inclusivamente, para voltar a dormir. E essas dificuldades, muitas vezes, estão também por fatores emocionais, porque as mulheres, muitas vezes, têm estas situações, aumentam a frequência cardíaca, aumentam a ansiedade e depois muitas vezes têm, inclusivamente, não percebendo bem, porque muitas estão numa fase da menopausa em que não sabem exatamente que estão na menopausa, a atravessar, porque é-lhes estranho e muitas vezes têm medo de dormir, de voltar a dormir, porque têm medo de morrer a dormir, têm medo têm alguns aspectos emocionais negativos que as faz com que perpetuem este estado de insónia. Depois têm alterações também numa parte do cérebro que regula esta questão também do sono e da vigília, mas que é independente, que é o relógio biológico circadiano, o relógio biológico mestre, aquele que regula os nossos ritmos com cerca de 24 horas, por exemplo, a temperatura corporal, o ritmo dia e noite interno do nosso corpo. E muitas mulheres relatam, de facto, que começam a dormir mais cedo e a acordar mais cedo com o envelhecimento. E isto pode dever-se a uma adaptação do relógio biológico
e ao declínio da produção de uma hormona que regula este relógio de forma importante, que é a melatonina. E isto pode condicionar muitas vezes, a maioria das vezes é assim, mas este relógio pode desacertar-se de várias maneiras e fazer com que a pessoa ou tenha atrasos de fase, e portanto vá dormir mais tarde também, e acorde mais tarde, juntamente com os outros problemas, isto gera um descondicionamento total no sistema circadiano e no sistema de sono-vigília, com todas as consequências, obviamente, que isto pode ter a nível do corpo, do organismo em geral, do bem-estar cognitivo e cardiovascular e metabólico, etc. Portanto, sejam tolerantes e tenham um bocadinho de empatia, não é? Porque alguém que está a passar por essa fase, ainda para mais sem conseguir dormir convenientemente, obviamente que vai ter depois umas respostas, não é? No decurso do dia um bocadinho mais alteradas. Mas temos estado a falar, sobretudo, a nível interno, não é? Do nosso organismo, e aquilo que eu te vou perguntar não deixa de fazer parte do organismo, mas isso leva-me a pensar então que esteticamente, ou seja, a nível da beleza vista do exterior, que o facto de não termos um sono reparador também pode ter impactos e também pode ser visível na mulher, sobretudo. Sim, também é verdade, e isso sabes que é importante considerar isso, porque não só nós hoje vivemos numa sociedade em que o padrão de beleza, o padrão estético, é um imperativo quase que universal, no sentido de aceitação, e isso, pelas várias alterações que concorrem também com estes aspectos que estamos a falar do sono, nomeadamente psicológicos, que a mulher atravessa ao longo do tempo, nomeadamente na autoestima, nomeadamente na aceitação do seu eu, etc. Bom, isso é mais, obviamente, da tua área, mas por essas fases todas, é importante que, acima de tudo, a mulher se sinta bem com o seu normal envelhecimento, com o seu normal passar dos anos, e o sono não só tem um papel muito importante em vários aspectos desta senescência natural, como tem um papel crucial neste contexto que acabaste de falar. Portanto, por exemplo, o sono tem um papel importantíssimo na regeneração celular e na manutenção da pele. Por exemplo, as várias camadas que constituem a pele são, quer do ponto de vista de lubrificação, quer do ponto de vista de regeneração proteica, quer do ponto de vista de maturidade, são regulados também por processos onde o sono está envolvido. Não só o sono, mas também os ritmos circadianos, que, como já falámos, também está alterado na questão da idade. Portanto, estes dois aspectos, e durante o sono profundo, há um aumento, por exemplo, da produção de colagênio e de elastina. E estes elementos são duas proteínas essenciais para manter a pele firme e manter a pele hidratada. E quando o sono é insuficiente, quer do ponto de vista volitivo, e agora um bocadinho para trás, muitas vezes no processo natural de senescência, há aspectos relacionados com o trabalho, relacionados com os cuidados dos filhos, com o dar atenção aos da terceira idade, aos familiares que necessitam de ajuda e que lhes fazem privar este sono, e nomeadamente quando nos vamos deitar mais tarde, um primeiro sono que nós privamos é de facto este sono profundo, porque nós somos regulados pelo tal relógio, e o primeiro sono, nós quando estamos cansados e vamos dormir, o primeiro sono que nós em saúde normalmente temos é um sono chamado non-REM, que contempla também o sono profundo. E quando este sono é insuficiente, fragmentado ou de má qualidade, há efeitos específicos que na pele, que nos padrões estéticos podem se fazer sentir. Nomeadamente, há um envelhecimento precoce devido à aceleração da degradação do colagênio e da elastina, de facto, resultando num aparecimento de rugas, por exemplo, e da perda de elasticidade da pele, e portanto a pele fica mais seca, menos lubrificada e mais rígida, menos elástica, o que lhe tira a claridade, o brilho e a beleza. Depois, aquilo que nós conhecemos todos, nós conseguimos olhar
para uma pessoa dizer que está cansada ou que dormiu mal, pelas olheiras, não é? As olheiras e os inchaços nos olhos, os papos nos olhos, isto deve-se à circulação sanguínea que fica também prejudicada e que favorece o acúmulo de líquidos nesta região infrapalpebral e leva a inchaço e às tais olheiras. E depois também há uma maior suscetibilidade para a inflamação. O sono inadequado está relacionado com a inflamação em geral, a inflamação sistémica, sobretudo também, que acarreta outros riscos gerais, mas está relacionado em particular com o aumento dos níveis de cortisol, que é a hormona por excelência, a hormona de stress. E isto pode causar inflamações, nomeadamente nos tecidos dérmicos e na pele em geral, e agrava problemas, nomeadamente, problemas, por exemplo, como o acne, como a rosácea, e, portanto, pessoas que tenham alguns tipos de patologia dermatológica, é natural que exacerbem esses sinais e esses problemas com a falta de sono, ou com o sono insuficiente ou inadequado. Agora imagina, não é? Principalmente para uma mulher, como nós sabemos, se bem que os homens se cuidam cada vez mais, mas alguém que acorda inchado, com olheiras, com o cabelo baço, é mesmo muito difícil que mantenha os seus níveis de autoestima. Isto leva-me a pensar que, efetivamente, a qualidade do sono pode estar diretamente ligada à autoestima, não achas? Sem dúvida, sem dúvida. E sem contar com todos os outros aspectos que se relacionam com isso. Sabes que há estudos engraçados que, isto um bocadinho à parte, mas que depois se vai integrar neste aspecto que vou explicar. Há estudos engraçados que mostram que indivíduos que têm sono insuficiente ou sono inadequado, estamos a falar de duração ou qualidade de sono, e é importante ter esses domínios, ou ainda um terceiro, que é o sono colocado em horários inadequados, porque o nosso sono é regulado pelo tal relógio biológico, portanto não é a mesma coisa dormirmos 10 horas ou 9 horas ou 8 horas à noite, ou dormirmos durante o dia, como por exemplo os trabalhadores portunos fazem. E isso é importante, porque há estudos que demonstram que essas pessoas que tendem a percepcionar de forma errada a outra pessoa, ou seja, olhando para a face da outra pessoa, tendem a ser mais desconfiados, ou seja, a não entender bem a expressão da outra pessoa. Isto é válido também para a própria pessoa. Quando a própria pessoa olha para o espelho, depois de dormir mal, sobretudo quando isto é feito de forma crónica, aquilo que Por alguma razão ficámos sem o Dr. Miguel, mas eu, ao ouvi-lo, estava a lembrar-me que, efetivamente, alguém que não descansa convenientemente tem menos resistência à frustração, fica mais incapaz de lidar com as adversidades e quando o que o nosso organismo faz, e por isso é que muitas vezes desencadeia padrões como os da ansiedade, o que o nosso organismo faz é que, mediante uma situação que possa ser considerada como alarmante, como perigosa, aquilo que o organismo faz é proteger-se. E, portanto, mediante esta situação, mediante esta incapacidade de leitura da expressão do outro, nós vamos. Olá, Miguel, já cá estás. Desculpa, eu estava a tocar uma não há problema, não há problema. Eu estava aqui a aproveitar para dizer, estava a fazer uma reflexão sobre aquilo que tu disseste e permite-me só concluir. O que eu estava a dizer é que, mediante o que nos estavas a explicar e essa fragilidade, ou seja, essa falta de revestimento, de reposição, não é, energética, faz com que o nosso organismo, e agora estava a puxar um bocadinho a minha sardinha, não é, a nível psicológico, aquilo que acontece é que sempre que o nosso organismo considera que está mediante uma situação de fragilidade, a leitura que faz é sempre exagerada relativamente às suas circunstâncias, ou seja, para se proteger,
a leitura que faz é sempre de alguma coisa como sendo de perigo, quando muitas vezes não o é. Eu olho para alguém e a pessoa faz uma cara um bocadinho mais sisuda e eu já tomo aquilo como alarmante. E isto acontece sempre que o meu organismo está frágil. Se considerarmos alguém que dorme mal e que não está a repor devidamente os seus níveis, possivelmente existe muito maior tendência a que isto aconteça, a que eu exagere, não é? E negativize de alguma forma tudo aquilo que se passa à minha volta. Faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, isso, mas já num outro contexto, ou seja, as emoções, o equilíbrio emocional e, sobretudo, por via de uma estrutura que nós temos, a amígdala, e o sistema emocional em geral, aquilo que acontece é que quando nós temos uma privação de sono, ou fragmentação de sono, ou sono inadequado, aquilo que acontece é que nós, e há estudos que demonstram, que as pessoas têm mais tendência a valorizar, nesse contexto que estavas a falar, a valorizar os aspectos negativos e têm mais tendência a desvalorizar os aspectos positivos. Ou seja, se nos acontece uma coisa má, hipervalorizamos essa coisa quando dormimos mal. Se nos acontece uma coisa boa, tendemos a não valorizar tanto como em circunstâncias que dormíssemos bem e como tivéssemos o sono em dia. E isso É é o nosso incrível. sistema de proteção, não é? No fundo, é o nosso sistema de proteção. Nós, como nos entendemos como fragilizados, não é? Acabamos por nos proteger dessa forma, não é? Claro, claro, Nos claro. preparar Mas para isso, uma isso faz adversidade. isso. Mas isso repara, e todos concordarão com certeza, quer dizer, num mundo em que nós já vivemos cheios de problemas e cheios de coisas negativas, quer dizer, a guerras, epidemias, alterações diversas socioeconómicas, financeiras, etc. Quer dizer, quem dorme pouco e exacerba todos esses valores negativos tende a viver num inferno permanente, não é? E portanto, isso é uma. E em relação àquilo que tu estavas a dizer, em relação à autoestima, portanto, que está parcialmente linkado com essa questão, é importante esta relação do sono com a autoestima, porque afeta também a capacidade de lidar com os desafios diários que põem em causa essa perda de autoestima que muitas vezes todos nós temos, não só a mulher, mas todos nós temos, e que o envelhecimento, e ainda para mais numa sociedade em que atualmente vivemos muito em função da beleza e, portanto, todos tendam a proteger contra o envelhecimento em termos exteriores, não é? Portanto, tentamos ao máximo enganar o tempo, coisa que jamais conseguiremos, pelo menos nas estruturas que funcionam internamente, enfim, e muitas vezes externamente também não correspondem àquilo que nós gostaríamos, e aquilo que acontece é que os principais efeitos dessas questões são, por exemplo, uma fadiga constante, há uma sensação de cansaço que reduz a disposição para cuidar da aparência a certa instância. Portanto, a certa altura as pessoas deixam de ligar e depois com isso vão progressivamente decaindo, porque é uma coisa que valorizam, mas notam que têm uma certa impotência e essa certa negatividade com que veem o mundo e com que veem o próprio eu acaba por influenciar isso. Depois uma maior sensibilidade emocional, portanto as pessoas têm, quando têm uma falta de sono, e todos nós já experienciamos, estamos mais irritados, temos menos tolerância, estamos mais sensíveis. Quem tem uma sensibilidade exacerbada a algumas emoções está mais sensível para chorar, para ficar triste, para irritar-se, para ter ansiedade com isso, porque depois é como as crianças que têm aquele efeito paradoxal da sonolência, estão sonolentos, mas estão a lutar contra o sono porque querem dizer, e isso acontece aqui, mas com uma incapacidade que nós adultos temos com outros mecanismos associados. E depois isso gera sintomas depressivos muitas vezes e podem levar a uma percepção ainda mais negativa de si mesmo. E depois também uma redução da motivação. Mulheres que dormem mal podem sentir-se menos motivadas para praticar, por exemplo, atividade física, para melhorar o seu aspecto, para ter cuidado com a alimentação, para ter hábitos saudáveis. Muitas vezes acham que não vale a pena, acham que está perto do fim, acham que, enfim, sem contar também com essas situações dramáticas que são as ideações suicidas e as coisas que também estão ligadas à falta de sono e com o envelhecimento, muitas pessoas que não conseguem lidar com o envelhecimento e que com estas questões ainda menos, não é? E portanto isso progride numa forma negativa. Miguel, no fundo, aquilo que tu me estás a dizer é que a má qualidade de sono
tem um impacto gigante e pode efetivamente, não direi criar, que pode acontecer, mas potenciar gigantemente uma questão de ansiedade, de depressão ou até mesmo de doença mental. Independentemente de todos os fatores. A falta de sono aumenta a vulnerabilidade a alterações de ansiedade, a alterações de depressão, a alterações que o próprio sono pode fomentar, por exemplo, pessoas que tenham um sono errático e o sono colocado a horas diferentes, nomeadamente porque o nosso sono REM é muito regulado do ponto de vista circadiano, do ponto de vista deste sistema temporal interno. Isto gera muitas vezes pesadelos. As pessoas têm ansiedades, depressão, tomam ansiolíticos, tomam antidepressivos. Estes antidepressivos são fármacos que mexem no sono, também na estrutura do sono, e que causam muitas vezes alterações nestas questões. E isto faz com que os neurotransmissores que regulam, nomeadamente a serotonina, a dopamina, regulam o humor, estejam muito alterados. E, por exemplo, em mulheres na menopausa, estas mulheres estão mais propensas a desenvolver depressão devido à queda dos hormônios sexuais e às mudanças da identidade, daquilo que é o papel, o seu papel social. E depois a insónia, que também pode ser um sintoma ou uma doença efetiva, pode ser um fator de risco para alterações psiquiátricas, não só depressão e ansiedade, mas que concorrem com estas situações, que é muito frequente nas mulheres e que aumenta com a idade, como já disse, faz com que estas mulheres que dormem mal tenham mais dificuldades para regular as emoções e lidar com as situações mais estressantes, o que vai também, ciclicamente, alimentar este estado de ansiedade e depressão. E, portanto, isto é de facto um problema, e muitas vezes a questão é que a falta de formação e a falta de informação a este nível faz com que mesmo profissionais de saúde que querem ajudar, estes pacientes e estas mulheres em particular, não consigam atuar, e muitas vezes até é necessário atuar de forma holística e de forma global num problema que muitos teimam em isolar, e isto felizmente vai atenuando-se este problema, porque cada vez é mais a formação, cada vez é mais gritante a comunicação social, e tudo o resto que anda à volta do sono, não é? E a medicina do sono é efetivamente estabelecida neste momento, mas ainda há muita ignorância sobre o assunto, mesmo de profissionais de saúde. E isso faz com que, obviamente, haja uma perpetuação do sofrimento à volta desta ignorância e desta incapacidade de tratar adequadamente. Pessoalmente, eu nunca avanço com nenhum tipo de acompanhamento sem perceber qual é a higiene do sono que a pessoa faz, porque isso pode ter um fator completamente decisivo no seu comportamento, como falaste, de todas estas alterações a nível emocional, seja de ansiedade, seja de depressão, seja própria autoestima, porque a autoestima posiciona-nos socialmente, não é? E às vezes até profissionalmente, e muitas vezes até familiarmente, a nível até das relações amorosas, e portanto é mesmo importante, e depois de tudo aquilo que nós falámos, e é muito curioso que muitas questões a colocar mais, e desde já o convite para falarmos. Um dos temas vou só aqui deixar, que é o da tortura do sono, porque me parece, eu vejo isto, eu trabalho com muitos adolescentes, e vejo que eles fazem uma autotortura do sono, que é dormirem muito poucas horas, não é? E sujeitarem-se a isso, e portanto os comportamentos que nós vemos hoje em dia, que são aqueles que no fundo estão a formar a nossa sociedade, são constituídos por pessoas que dormem muito pouco e que portanto são pessoas que têm pouco poder de reflexão, poder de decisão, de boas decisões, porque dormem pouco, porque estão mais irritadiças, porque estão mais vulneráveis, porque estão mais fragilizadas, como nós falamos, não é? E, portanto, seria mesmo importante nós considerarmos esta questão do sono como algo fundamental para a construção dos nossos jovens, que serão os nossos futuros adultos. Mas vamos terminar, o prometido é devido, e não me querendo estender, só te queria
pedir aqui uns apontamentozinhos, que acho que é aquilo que todos nós queremos, não é? Nós podemos ter mais ou menos noção da nossa qualidade do sono, mas queremos mesmo é saber, então, o que é que podemos fazer para melhorar, então, a nossa qualidade do sono, sendo que já percebemos aqui, claramente, que isso irá influenciar a nossa saúde, não só física, mas também mental. Eu peço desculpa, não percebi a pergunta. Aquilo que eu te queria pedir era para dares aqui algumas dicas de Olha, melhorarmos a nossa qualidade do sono, não é? eu vou-te dar algumas dicas que são gerais, que na realidade são muito gerais, mas que são dicas que a maioria das pessoas não cumpre. Não cumpre estas regras. Uma das regras é, obviamente, tem a ver com a higiene do sono e tem a ver com os horários erráticos. Ou seja, a disciplina e o estabelecimento de horários regulares para dormir e para levantar, evitar o uso de eletrónicas, de computadores, muitas vezes TV, embora a TV seja menos problemática que o computador, efetivamente, mas por outros motivos também, por estarmos presos à atenção e por isso nos tirar a intenção de dormir, digamos assim. Eu acho que é importante também enfatizar outros pilares da qualidade de vida e da saúde, que são a atividade física, ter atenção à atividade física regular, exercícios, sobretudo moderados, que ajudam, por exemplo, na mulher em particular, a reduzir a ansiedade, melhoram a qualidade do sono, tentar evitar nas mulheres que têm insónia estes exercícios, sobretudo exercícios com mais intensidade perto da hora de dormir, porque aumenta a temperatura e nós temos que ter a baixa de temperatura para iniciar o sono e para ter um sono adequado. Ter uma dieta equilibrada, que também é muito importante, por exemplo, a redução de estimulantes, de cafeína, o álcool, que, como disse, principalmente no segundo trimestre, pode afetar, com aquele aumento grande, pode afetar, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono e torná-la mais grave, independentemente dos efeitos para o feto, e portanto obviamente que a grávida tem atenção a esses fatores e portanto em princípio não bebe, mas muitas bebem às vezes uma coisa, ou fazem uma asneira ou outra e portanto isso pode prejudicar, em particular no que respeita ao sono e neste contexto, e depois também ter acesso, no campo psicológico, ter acesso a um adjuvante terapêutico, no sentido de ter um acompanhamento, uma terapia cognitiva ou comportamental que permita reduzir aspectos importantes de stress e fatores desencadeantes de stress e de ansiedade. E isso, que estão muito associados à insónia e ao mal dormir, e isso permite efetivamente lidar bem com estes aspectos. Eu vou pegar aqui na mensagem do Jorge Draco Ferraz, que nos acompanha muitas vezes nos meus diretos. Ele diz que os 3 pilares de uma vida saudável são a alimentação, a atividade física e o sono. É uma ilusão achar que não cumprindo estas 3 necessidades do corpo humano se consegue ser saudável. E é mesmo, acho que é um modo interessante deixarmos aqui, porque é isso mesmo que nós também sugerimos, é que o façam. E não deixa de ser aquilo que acabaste de dizer, a alimentação, a atividade física e o sono. Aliás, são estes elementos que nós também devemos descartar antes, às vezes até de considerarmos outras situações de saúde que podem estar mais em causa, tentar primeiro perceber se nos estamos a alimentar bem, se estamos a dormir bem, se estamos a fazer alguma atividade física. Miguel, da minha parte é tudo, espero ter cumprido o tempo que me dispensaste, não te quero estar a roubar mais tempo. Muito obrigada. Obrigado, eu. Acho que foi super esclarecedor e muito útil, e é mesmo muito importante que se tenham atenção e que se perceba que há muitas coisas que nós não temos ao nosso alcance, não é? Que nós não podemos efetivamente, até a nível financeiro, alcançar para estarmos melhor, mas o sono muitas vezes depende apenas de nós, não é? E se assim é, então façamos o melhor pela nossa saúde. Muito obrigada, desejo-te uma excelente semana do sono. Não esquecer que afinal é dia 14, não é? Desculpa pelo engano, Dia Mundial, mas é todos os dias. É importante protegermos o nosso sono. Um beijinho a todos. Tchau, bom sono para todos. Tchau, tchau. Obrigada.